Em Provérbios, capítulo 29, versículo 25 diz: Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Hoje a gente vai ler um devocional a respeito deste versículo e o título do devocional é De Medroso a Destemido. E antes da gente ler o nosso devocional, a gente vai orar, pedindo sua presença. Se você quiser, pode fechar seus olhos, respira fundo, libera toda a tensão. Pode mexer seu pescoço para um lado, para o outro, coloca um sorriso no rosto e busca estar aqui, né? 100% presente neste momento. Senhor meu Pai, muito obrigada, Deus, obrigada por este sábado. Obrigada por termos acordado mais um dia na tua presença, por perseverarmos, né? Estarmos aqui, lendo mais a respeito da palavra, buscando ter entendimento. Que o Senhor nos dê sabedoria, né, para a gente poder aplicar todos os ensinamentos na nossa vida e poder conduzir, né, nossos relacionamentos, nossos momentos no nosso trabalho. Eu falo, muitas vezes a gente tem, né, dificuldades de nos relacionar ou de conversar, porque cada um tem suas próprias mágoas, feridas, e se a gente, né, leva para o pessoal, se torna mais difícil uma comunicação, mas na hora que a gente vem, ora, busca entender, busca ser parecido com Jesus, né, que é amor, que é justo, e pede sabedoria, ele vai nos conduzindo, né, nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos. Tudo começa a fluir de uma maneira mais leve. Então, que o Senhor possa tocar o nosso coração, que a gente consiga trazer todo o ensinamento para a nossa vida e principalmente aplicar, né? Transbordar isso para as pessoas à nossa volta. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. De medroso a destemido. Pense em um momento da vida em que você teve medo de outras pessoas. Para alguns, isso pode significar medo de sofrer algum tipo de violência ou agressão, mas para muitos de nós, esse medo aparece de outras formas. Talvez você esteja sempre tentando agradar e ser aceito pelos outros, mas por trás desse desejo existe o medo de ser rejeitado. Talvez você esteja vivendo para agradar todo mundo, deixando de lado a própria vida e seu propósito, com medo de decepcionar alguém. Ou talvez você sempre diga sim para as oportunidades e eventos porque tem medo de ser deixado de fora, de ficar sozinho ou ser esquecido. Existem muitas maneiras de vivermos com medo das pessoas, mas o resultado é sempre o mesmo: nos tornarmos ansiosos, deprimidos, inseguros e desconfiados. Quando vivemos assim, deixamos de confiar em Deus. Não dá para confiar em Deus e viver com medo ao mesmo tempo, porque o medo é o oposto do amor movido pela fé. A aprovação de Deus é a única que realmente importa. Agradar a Deus vale mais do que agradar qualquer pessoa. Ser aceito por Ele é muito mais importante do que ser aceito pelos outros. E a boa notícia é que nós não precisamos conquistar essa aceitação. Não precisamos provar que merecemos seu tempo, atenção ou amor. A morte e ressurreição de Jesus já garantiram tudo isso para nós. E quando pertencemos a Jesus, Deus começa a agir dentro de nós, moldando-nos para que a gente seja mais parecidos com Cristo. A aceitação e inclusão dos outros nunca vai nos dar segurança verdadeira da qual a gente deseja, mas a aceitação de Deus é incondicional e ela nos transforma de dentro para fora. O que precisamos é recebê-lo e deixar que esse amor mude o nosso jeito de pensar e agir.
À medida que compreendemos o quanto Ele nos ama, o medo das pessoas vai perdendo força. Quando confiamos em Deus, podemos descansar com a certeza de que estamos seguros por toda a eternidade. Somos amados por nosso Salvador gracioso. E só Ele tem o poder para mudar o rumo da nossa vida e nos conduzir para o que é bom. Tire um tempo para investigar no seu coração, seus pensamentos, palavras e atitudes que têm vindo do medo das pessoas ou da confiança em Deus. Pense em pequenas formas pelas quais você pode começar a confiar mais nele, em vez de viver com medo do que os outros vão pensar. Forte essa palavra de hoje, né? Eu, por muitas vezes, aceitei coisas e fiz e me coloquei em lugares para ser aceita, por medo da rejeição, e ainda faço isso, né? Hoje eu tenho mais consciência do porquê às vezes eu aceito, eu me coloco em lugares que é realmente para ser aceita, né? O medo da rejeição, acho que quando a gente já foi rejeitado, quando a gente já foi colocado em um lugar, né, como este, a gente tem medo de voltar para lá, e aí a gente precisa lembrar, né, que a gente não tem a obrigação de agradar, de fazer nada por ninguém, nos colocar né, nos sujeitar a situações por isso. Então, que o Senhor possa tocar no nosso coração, para que a gente possa ter consciência, né, do que a gente está fazendo, se é para agradar os outros por medo de rejeição, e deixando de lado, né, o nosso propósito, ou às vezes até um posicionamento, né, a gente está num lugar, a gente tem um posicionamento a respeito de um determinado assunto e a gente não se posiciona por medo do que os outros vão falar, ou de ser excluída desse grupo, ou de te olharem diferente, né? Eu falo que a gente precisa nos fortalecer no Senhor para que a gente consiga se posicionar a respeito do nosso propósito, né? Aceitar coisas que realmente, né, vêm do Senhor, o que é uma vontade do nosso coração. Então, como que a gente pode confiar em Deus hoje, né? A gente deve desistir de coisas que nos afastem de Deus e do seu amor. A gente deve lembrar que Ele tem um bom plano para nossa vida. A gente deve ir onde Deus nos chama para ir, ainda que a gente não saiba o que vai acontecer, né? E agora vamos orar. Deus, nem sempre temos a certeza do que o futuro nos trará, mas sabemos que o Senhor tem plano e um propósito para a nossa vida. Obrigada por nos guiar, proteger, né? Continuaremos ali te seguindo. Não teremos medo de nos posicionar a respeito daquilo que a gente veio para cumprir o nosso propósito e não se posicionar através do nosso medo, né? Confiaremos em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E agora a gente vai agradecer ao Senhor, pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós. Em Salmos, capítulo 108, versículo 4 diz: Pois o teu amor é mais alto que os céus, a tua fidelidade chega até as nuvens. De que maneira Deus tem se mostrado fiel a você? Às vezes colocando pessoas no seu caminho, oportunidades, prosperando na tua vida, trazendo paz em meio aos desafios. Então eu vou ficar em silêncio e agora é o momento da gente agradecer, né? Tudo que Deus tem feito na nossa vida, agradecer essa semana que passou, agradecer esse novo dia. Eu vou ficar em silêncio, a gente vai fazer isso agora.
Pai querido, além de te agradecer por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, a gente também quer pedir perdão. E pedir perdão por às vezes a gente se colocar num lugar, né, que não é o lugar que o Senhor quer, né? A gente se colocar no lugar para se encaixar, para agradar o outro. Senhor, perdoe a respeito dos nossos pensamentos. Perdoe por às vezes a gente sentir medo, insegurança, não confiar, né, 100%. Que o Senhor possa nos ajudar a ter consciência de tudo que a gente precisa melhorar na nossa vida, para que a gente possa ser mais parecido com o Senhor, para que a gente transborde esse amor, para que a gente se posicione. Então, que o Senhor perdoe os nossos pecados, pensamentos, atitudes, Pai. Que a gente tenha consciência para a gente se arrepender verdadeiramente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a gente possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos feriram. Muitas vezes a gente passa por situações porque a gente também se coloca nesse lugar, né? Mais sobre o nosso posicionamento, muitas vezes, do que a respeito do outro. Então, que a gente possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Que a gente possa seguir em frente, né? Liberar esse perdão. Que o Senhor nos proteja de todo mal, Pai. Coloque os seus anjos à nossa volta, na entrada, na saída, na esquerda, na direita. Coloque os seus anjos em volta da nossa casa, Pai, do nosso carro e na ida para o trabalho, na volta. Coloque seus anjos em volta da nossa família, dos nossos filhos, Pai, protegendo de todo mal. Nos livre de todas as tentações, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos orar pelo outro. Eu vou ficar em silêncio. Você pode orar, profetizando palavras de bênção para os seus. Vamos fazer isso agora. E agora a gente vai orar por nós. Em Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Você nunca está sozinho e não há nada grande demais que o Senhor não possa resolver. Ele conhece seu coração, seus desejos, seus medos, fraquezas, e Ele sabe que você está dando o seu melhor nas suas condições. Então, que Ele possa tocar o seu coração hoje, você se sentir amada, acolhida, guiada. Eu vou ficar em silêncio para que cada uma aqui, né, possa sentir esse amor do Senhor, que a gente possa se abrir, né, com Ele, compartilhar de maneira sincera tudo que está no nosso coração. Vou ficar em silêncio para que a gente possa fazer isso agora.
Entregamos a Ti, Pai, todos os nossos desejos, todos os nossos medos. Pedimos que o Senhor possa tocar o nosso coração e nos guiar para que a gente cumpra, né? Nosso propósito aqui na Terra, o que a gente deve fazer, né? Não baseado no que os outros querem, mas no que o Senhor quer. Deus, quando pensamos em Ti, ficamos cheias de temor, admiração. O Senhor é muito maior do que nós e ainda assim o Senhor deseja nos conhecer. Com um sopro, criastes a humanidade e o Senhor se importa profundamente com a nossa vida. Por isso te adoraremos com tudo que somos, porque Tu és o nosso Criador e Salvador, e não há outro como Tu. Somente o Senhor é digno do nosso louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E agora a gente vai profetizar palavras de bênção para o nosso final de semana, para as próximas semanas, para o nosso ano. Senhor, nós declaramos que hoje, nosso sábado, vai ser um dia abençoado. Que onde a gente colocar os nossos pés, os anjos do Senhor vão estar nos guardando. Na nossa entrada, na nossa saída, tudo que sai da nossa boca, Pai, vai produzir graça. Senhor, eu declaro que a nossa família, ela é blindada, forte, que nós vivemos o que o Senhor preparou de mais maravilhoso para uma família. Os nossos filhos, eles são escondidos desse mundo, são guardados, fortes, saudáveis, felizes. Pai, eu declaro saúde física, emocional, espiritual, entusiasmo, vigor e energia para a nossa vida, Pai. Eu declaro ousadia, coragem, sabedoria para tomar as decisões certas todos os dias. Discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Pai, eu declaro que os nossos recursos, eles são abundantes e abençoados. Eu declaro prosperidade para a nossa vida e que a gente vai ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas, que vamos usar os nossos recursos para contribuir com os projetos do Senhor nessa terra. E por fim, declaramos que nós vamos aproveitar, essa vida que o Senhor nos deu de presente. A gente vai viver o melhor que o Senhor preparou para nós, suas filhas amadas. Amém, amém, amém. Que você tenha um dia lindo, abençoado, um sábado, um final de semana na presença do Senhor. Fique com Deus e nos vemos amanhã.